Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Marcos. Boa noite. Hoje nós estaremos fazendo a live que vai falar sobre o processo de certificação ISO 27001. Como é que funciona, né? Nós estamos, né, para quem está acompanhando essa live, nós fizemos nos últimos dias, né, no dia 1º de junho, e ontem, dia 5, e hoje, dia 6, nós decidimos fazer algumas lives para ajudar a esclarecer esse tema, né, que para muitas pessoas ainda é um pouco desconhecido, um pouco obscuro, e realmente essas informações que a gente vai estar compartilhando com vocês, hoje, agora em 2023, ela está mais divulgada, né? Mas alguns anos atrás era bem difícil de a gente conhecer sobre a norma ISO 27001 e também entender melhor os processos. Então, nós decidimos fazer algumas lives para poder esclarecer para as pessoas, né, para os profissionais ou para os diretores de empresa, enfim, o que é, para que serve, né? Então, no dia 1º de junho, nós fizemos uma live falando o que é, como funciona e para que serve a ISO 27001. Ontem nós falamos sobre como realizar uma análise de riscos de segurança da informação, que é o coração dessa norma ISO 27001, quando a gente fala gestão de riscos, né? E nós pegamos uma parte da gestão de riscos, falamos sobre análise. E hoje, o objetivo dessa nossa terceira live é falar sobre o processo de certificação ISO 27001. Mas uma empresa buscou o processo de precisa fazer essa certificação da norma ISO 27001, né? O que ela precisa fazer? Primeiro passo, né, fazer a implementação de um sistema de gestão de segurança da informação. Então, a norma ISO 27001, ela implementa um sistema de gestão de segurança da informação nas organizações. Então, existem requisitos e controles, né? Os requisitos são itens obrigatórios que a empresa, para estar adequada à ISO 27001, para obter a certificação, ela precisa cumprir alguns requisitos, né? E os controles? Os controles são as medidas, né, de segurança para mitigar os riscos. Então, nessa fase de implementação de um sistema de gestão, se busca implementar os requisitos, os controles de segurança. Depois que implementa isso na organização, passa por uma auditoria interna, né? Essa auditoria interna, ela pode ser realizada por auditores internos da própria empresa, que durante o processo de implementação, eles podem ser formados, né? Pode trazer um auditor de fora, a empresa pode contratar esse auditor para fazer auditoria interna, né? Ou a própria empresa que presta consultoria, ela também pode fazer esse processo de auditoria interna. Uma observação interessante é que nesse processo de auditoria interna, por exemplo, se eu e o Marcos estivermos apoiando, né, uma empresa, assessorando ou dando consultoria para uma empresa implementar a ISO 27001, a gente não faz a auditoria interna. Por quê? Para não ter conflitos de interesses e também a gente sempre entende que a auditoria interna ela é como se fosse o primeiro teste que a empresa precisa passar antes de ir para a auditoria de certificação, né? Inclusive, essa auditoria interna, o relatório dessa auditoria interna, que vai ser gerado, né? Normalmente ele vai precisar ser gerado por alguém que tenha competência para isso, né? Precisa comprovar através de experiência prática, certificados e tudo mais, né? E o auditor da certificadora, ele vai analisar o resultado, o relatório dessa auditoria interna, né? E aí, depois dessa auditoria interna, se passa para as demais fases, né? Aqui a gente está falando que é um PDCA, porque a implementação de um sistema de gestão, a gente tem um ciclo de PDCA dele, né? Então, a gente sempre planeja, implementa, né? Depois a gente faz a análise,
depois a gente faz as melhorias, e aí é o ciclo completo, tá? De implementação. Aproveitando aqui também para a gente falar, tem empresas que têm dúvidas, né? Ah, mas eu quero implementar um sistema de gestão de segurança da informação na minha empresa. Quanto tempo leva para que eu possa implementar esse sistema de gestão? A gente costuma falar que é de 9 a 12 meses, tá? Menos que isso, até tem consultorias que implementam, né? Teve um cliente nosso que a gente conseguiu em 8 meses, mas o porquê que tem uma quantidade, né, de meses para serem vencidos? Primeiro, se a empresa não tem a maturidade, não tem os processos, não tem políticas, não tem procedimentos, não tem treinamentos, não tem análise de riscos, né? Não tem gestão de mudanças, incidentes e tudo mais, para que essa empresa implemente tudo isso, esses processos, treine, capacite, é uma mudança de cultura. Se for pouco tempo, é praticamente impossível, porque normalmente uma empresa ela não para tudo que está fazendo, as pessoas, os colaboradores não vão parar tudo que eles estão fazendo para trabalhar nesse projeto. Normalmente é um projeto que trabalha em conjunto. Algumas pessoas são alocadas para ficar mais em cima do projeto, né, mais fortes no projeto, mas algumas pessoas da empresa elas atuam pontualmente no projeto. Né? E por que de 9 a 12? Porque essas auditorias, elas precisam checar algumas evidências. Se você diz que tem uma política de segurança da informação, por exemplo, a gente tem, legal, eu preciso ver, o auditor, né? Eu preciso ver essa política. Ok, essa política está de acordo. Vai lá, verifica os itens que a política fala. Vocês treinaram as pessoas? Treinamos. Me mostre uma evidência de como foi esse treinamento. Aí a pessoa diz, não vai ter uma evidência. Uma evidência, o que poderia ser? Por exemplo, poderia ser um treinamento nessa política e uma assinatura de uma ata, de uma presença, né, das pessoas, por exemplo. Eu só peguei este exemplo simples, mas isso é necessário fazer para várias outras coisas. Precisa ter evidências, e normalmente não apenas uma evidência. Às vezes, se o auditor da certificadora tiver dúvidas, ele vai pedir uma evidência. Não, eu preciso de mais alguma evidência para eu ter a certeza de que esse assunto foi tratado. Né? Então, normalmente, um projeto desse a gente recomenda, não é obrigatório, mas que a empresa tenha pelo menos uns 3 meses de coleta de evidência, né? Rodado um ciclo desse de evidências, análise crítica e tudo mais. E quando se faz muito, em um espaço muito curto de tempo, né? É praticamente impossível, não vou dizer que é impossível, né? Mas é muito difícil de ter essas evidências. E às vezes, por falta de evidências, não é possível obter a certificação. Claro que a consultoria, né, a assessoria que estiver apoiando as empresas, elas têm que ter a noção de informar para a empresa, olha, vamos para a certificação, a gente recomenda porque a gente viu, entendeu e vocês estão prontos, né? Se a empresa verifica isso, ela tem a obrigação de dizer que não recomenda que vá. Né? Então, só para entender, em relação, pode levar menos tempo? Pode também. Dependendo se uma empresa já é uma empresa que tem um sistema de gestão rodando, se é uma empresa mais madura, né, do ponto de vista de governança, às vezes ela já tem muita coisa pronta e poucas adaptações ela consegue já ter evidência porque ela já segue um sistema de gestão. Então, às vezes pode levar menos tempo. Mas a gente normalmente fala que é de 9 a 12, tá? 9 meses, eu diria que é um pouco ousado, né, Marcos? Claro, pode ser, mas precisa, dependendo da empresa, precisa um esforço maior. 12 meses é o normal, mas pode passar disso. Pode. E o que vai depender também? Depende do escopo da certificação. Se o escopo envolver muitos processos, muitas pessoas, envolver mais de um site da empresa, por exemplo, de uma cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, isso tudo vai depender. Então, essa primeira etapa, a gente falou aqui de uma forma bem global, seria a implementação. Quem é que apoia nessa implementação?
é uma empresa de consultoria, né? Ou um consultor interno, ou algum colaborador interno que faz cursos, que se preparou ou tem experiência para implementar, né? Ou alguém externo que vai implementar isso, tá? Então a gente vai até estar comentando mais à frente, né? E a gente tem até um vídeo que a gente vai estar falando sobre esse mercado, que muitas empresas estão buscando essa implementação e precisam de pessoas. E tem poucas pessoas hoje no Brasil, né, que atuam com isso, né? E são pessoas que muitos estão começando, muitos começaram a trabalhar com a segurança da informação mais fortemente por conta da LGPD, né? Então a gente percebe que é um mercado que tem avançado bastante e a tendência é de um crescimento ainda maior por conta das empresas estar buscando isso. Eu também queria aqui colocar, tem empresas que às vezes pensam assim, olha, os meus clientes não exigem que eu tenha um certificado ISO 27001, mas os clientes, eles não exigem. Aí as empresas, algumas, elas podem pensar, se o cliente não exige, eu não preciso me preparar. Na verdade, o que a gente sempre fala é o seguinte, a implementação de sistema de gestão de segurança da informação, ele é muito importante para todas as empresas. Por quê? Porque nesse sistema de gestão, você organiza, você faz a governança da empresa sobre os aspectos, principalmente de segurança da informação, privacidade. Então, você cria políticas, processos, procedimentos, né? Você treina a equipe, você revisa os seus processos, você faz análise de riscos, então, consequentemente, a confiança da sua empresa perante o mercado, ela vai aumentar, perante os seus clientes, ela vai aumentar, né? E a empresa, ela não quer tirar o certificado, por exemplo. Não tem problema, ela pode fazer a implementação do sistema de gestão de segurança da informação, apenas não vai para a etapa final, que é buscar o certificado de uma certificadora, né? Aqui a gente vai falar, inclusive, de valores estimados, né? Quanto que custa, mais ou menos como que funciona. Então, só para deixar claro, essa implementação do SGSI, Sistema de Gestão de Segurança da Informação, pode ser para empresa que quer melhorar sua governança de segurança, de privacidade, e também é para aquela empresa que, além disso, ela quer obter o certificado, tá? Depois que a empresa passou por essa fase, né, de implementação, implementou os requisitos, os controles, fez auditoria interna, né, passou pela auditoria interna, identificou oportunidades de melhorias ou não conformidades, aí ela faz o processo de melhoria e quando ela faz esse processo de melhoria, aí ela já pode, finalizou, ela chama a auditoria de certificação, ou seja, a certificadora. E o que a gente fala nesse momento, né? Imagine que você levou 12 meses para implementar o sistema de gestão, né? Passar por todas essas etapas. E agora você vai chamar a auditoria, você vai contratar a empresa que vem fazer a auditoria de certificação. Não é só no momento que você termina todas as fases que você começa a negociar com a certificadora. Isso antes, né? A gente recomenda que uns 3 meses antes de finalizar, dentro do planejamento, né? Se o projeto está indo dentro do planejado, as entregas estão sendo feitas dentro do planejado, a gente recomenda que 2 meses antes entre em contato, comece os orçamentos, porque existem algumas certificadoras, né? No Brasil existem algumas certificadoras e normalmente, né, o que a gente sempre comenta para as empresas, que as empresas façam orçamentos, como qualquer compra, né, que os brasileiros sempre fazem, vão fazer um orçamento, verificar o melhor preço, verificar o que faz parte do escopo dentro desse orçamento, para avaliar se atende o que vocês estão buscando. Então, se negocia com a certificadora para começar esse processo de certificação, tá? Então, esse processo de certificação, a gente vai ter alguns slides aqui que vai falar
um pouquinho mais de detalhe, né? Mas, normalmente, passando por essa fase, escolhendo a empresa, né, que vai vir fazer a certificação, o órgão certificador, né, que vai vir fazer essa análise para avaliar se a empresa vai poder obter o certificado ou não, né? Passou por essa fase, aí o auditor da certificadora entra em contato com o responsável da empresa que fez esse levantamento, né, de custos, fez toda essa negociação para combinar como que serão feitos os trabalhos, né? As datas, as visitas, se vai ter visita presencial ou não, né? Que é até um ponto que é interessante a gente comentar, né? Então, normalmente, a auditoria de certificação, ela vai passar por duas fases, a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes, né? E no último dia que o auditor da certificadora ele vai fazer, normalmente no final do dia, né? No final do período que ele definiu de auditoria, é feita uma reunião de encerramento, aonde o auditor fala o que ele avaliou, pontos positivos, pontos de melhorias, as não conformidades, né? E no final, o que que o auditor ele vai dar como um veredito? Ele vai informar, né? Não é o certificado nesse último dia. Ele vai informar, eu estarei recomendando vocês para a certificação, tá? Por quê? Porque o auditor, quando ele faz essa auditoria de certificação, ele também precisa preencher um processo, né, os documentos que a certificadora exige, porque isso vai passar por uma outra análise interna, né? Então ele também precisa preencher, coletar, por isso que ele pega as evidências, ele coleta as evidências, então com base no que ele descreve no documento, ele coloca e anexa as evidências para comprovar aquilo que ele escreveu, tem as evidências. Né? Então, no último dia, ele diz: eu vou recomendar vocês, né? Mas as empresas não podem já sair comemorando, estourando champanhe. Claro que existe uma grande chance de, se ele recomendar, se o auditor avaliar e falar que vai recomendar, existe uma grande chance de ser realmente sucesso. Mas quando ele fala isso que vai recomendar, ele também precisa submeter esse documento, né, para que seja feita uma análise, né? Para a certificadora fazer uma análise, e dependendo dessa análise de um outro auditor, pode ser que sejam solicitadas mais evidências. E aí, se precisa voltar, o auditor vai falar com a empresa de novo: olha, faltou tal documento, eu preciso mais algum documento. E aí, até que depois disso, vem o resultado final. O Daniel, Oi, eu queria fazer Marcos. um comentário, uma pergunta que me fizeram uma vez e pode ser a dúvida de mais pessoas aqui. Para eu certificar, né, nessa auditoria, eu tenho que passar sem nenhuma não conformidade, eu tenho que tirar 10? Não precisa, né? Você pode ter algumas não conformidades. O auditor da certificadora ele divide em não conformidades maiores e menores. Geralmente, as não conformidades maiores são aquelas relacionadas aos requisitos, aquela parte obrigatória da norma, como o Daniel falou. Se for uma não conformidade maior, se for uma questão, uma falha num requisito, na parte obrigatória, talvez ele não indique para certificação. Dependendo do que for, né, ele vai dar um prazo geralmente de 15 dias para depois da auditoria, finalizando a auditoria, para a empresa fazer as correções e mandar para ele como é que foram essas correções. Então é muito difícil assim, não vou certificar por causa de uma não conformidade. Se for uma conformidade menor, ele também dá um prazo de 15 dias para a empresa resolver, né, e mandar para ele a análise da causa, o plano de ação, de como foi feito. Então tem um prazo aqui após a certificação para corrigir não conformidades encontradas. Tá? Mas mesmo assim, mesmo tendo não conformidades, a empresa acaba sendo recomendada e com uma ressalva dessa, vou recomendar, mas tem 15 dias para mandar aqui para mim a análise de causa e o plano de ação. Tá? Essa é uma informação importante, assim, às vezes o pessoal acha que vai chegar, tive não conformidade, pronto. Né? Não vou mais ser certificado, perdi a chance. Vou ter que contratar de novo a certificadora. Não funciona assim. E também é importante a gente comentar, né, que
Normalmente, todas as empresas, quando se fala de auditor, de fazer auditoria, né, parece que vai vir alguém que quer destruir a empresa, que quer encontrar um problema para provar que tem problema. Na realidade, o objetivo dos auditores é encontrar conformidades, né? Encontrar aquilo que vai fazer a empresa poder certificar. Obviamente que ele pode encontrar não conformidades, né? E aí, encontrando as não conformidades, essas vão ter que ser resolvidas, né? Conformidades, não conformidades que sejam graves, que acabem impedindo o funcionamento do sistema de gestão, aí ele não vai conseguir recomendar. Às vezes, dependendo, como o Marcos falou, às vezes sim, né? Mas o objetivo é sempre de tentar apoiar a empresa, avaliar, para que ela possa seguir com o objetivo. Mas por esse motivo, né, que a gente sempre recomenda, esse é um tipo de projeto que ele precisa ter um início, um meio e fim. Aliás, todos os projetos precisam ter início, meio e fim. Porém, esse é um projeto que envolve, dependendo do escopo, envolve toda a organização, envolve todo um esforço de muitas pessoas, né? A gente já teve a experiência de passar por algumas empresas que no último dia, quando ele obteve o resultado de que seria recomendada a certificação, as pessoas se emocionam, porque é bastante envolvimento, é muito esforço, né? Que a empresa, dependendo, né, precisa fazer quando ela não tem não tem muitas coisas de gestão, né, de sistema de gestão, né? Então, depois que o auditor faz essa análise, se não tiver muitas não conformidades, ou dependendo do que for, né, em 15 dias, ele dá 15 dias, e depois, se ele entender e a certificadora entender que a empresa está apta, aí sim vem o certificado, que ele é emitido de 30 e 60 dias, né, após a auditoria. Claro, a gente já viu em menos tempo do que isso, né? Mas a gente sempre comenta que é de 30 a 60 dias. Tá bom, pessoal? E aí, como é que funciona? Então, vamos imaginar que a empresa obteve o certificado, né? O certificado da norma ISO, né? A certificação. O que acontece? Depois que ela implementa e tem o certificado, ela precisa manter o sistema de gestão, manter tudo que ela fez, políticas, treinamentos, processos, né? Conscientização das pessoas. Esse é um trabalho que nunca mais vai ter fim, ele sempre vai passando por melhorias, né? E depois de 12 meses da certificação, a certificadora ela retorna, né? Normalmente é o auditor que fez a primeira auditoria, mas isso não é uma regra, né? Normalmente é o auditor que fez, ele vai fazer uma auditoria de manutenção após 12 meses. E normalmente, né, ele vai avaliar, porque quando a empresa faz uma implementação, ela vai gerar um plano de ação com os riscos, o que ela tratou, o que ela não tratou, e ela normalmente tem riscos que não vão ser todos tratados na primeira certificação. São riscos que eles vão estar lá mapeados, mas eles foram planejados para que no segundo ano fosse, né, dependendo do risco, né, obviamente, se não for um risco que seja extremamente crítico e imediato, né, mas ele vai voltar e avaliar se aquilo que foi dito que seria feito, foi feito. E se o que foi planejado também está sendo feito, se o sistema de gestão está acontecendo, se a coleta de indicadores, se as reuniões de análise crítica estão acontecendo. Então, depois de 12 meses, ele vem para fazer essa validação. Ok, ele identifica, verifica claro que essa segunda auditoria, ela também não é tão pesada quanto a primeira, né? Ela é uma auditoria mais rápida, né? E aí o auditor avalia, ok, mantém o certificado, né? Que esse certificado ele vai ser válido por 3 anos, né? Então tirou a certificação no primeiro ano,
veio 12 meses e fez a primeira auditoria de manutenção. Depois de mais os 24 meses, ou seja, 12, depois 12, mais uma auditoria de manutenção. Né? Aí verifica, tá ok, continua, tá melhorando os processos, tá continuando fazendo análise de riscos, né? As políticas estão sendo revisadas, estão sendo aplicados, treinamentos, ok, ele identifica novamente que a empresa tem condições de permanecer com o certificado, então ele vai ter mais 12 meses com o certificado. Até que no terceiro ano, né, após 36 meses da certificação, a empresa ela vai precisar passar por uma recertificação, que aí vão ser válidas para mais 3 anos, tá? E aí a cada ano vai se repetindo essa auditoria, né, de manutenção. Tem auditoria de certificação, de manutenção, de recertificação e por aí vai. Tá? Esses são as fases que a gente acaba passando. E aí, ali na recertificação, né, Daniel, só para o pessoal, né, ali começa o ciclo tudo de novo, né, tem que orçar novamente consultorias, tem que contratar, pode, claro, renovar com a consultoria que já foi contratada, mas às vezes pode decidir também mudar, né, não gostei da certificadora, eu falei consultoria, né, não gostei dessa certificadora que está me acompanhando nesses últimos 3 anos, eu vou mudar de certificadora, vou contratar outra. Né? Então, isso também pode ser feito aqui, tá? Você pode orçar com outra e mudar, porque tu está fazendo todo o processo de certificação novamente. Né? O sistema de gestão, claro, é muito mais maduro, já está rodando, vai ser muito mais tranquilo, mas vai ser válido por mais 3 anos. Então, tu pode optar pela troca aqui também. Né? Não precisa se manter sempre com a mesma, né? Às vezes não está gostando do auditor, não está gostando da política da atual, ou tem preços melhores na outra, enfim. Né? Então, a gente pode trocar aqui a cada 3 anos, tá? Ok. E aí, quanto é que custa, né, para fazer uma certificação, né? Aqui a gente não está colocando o valor exato, são valores aproximados, só para que vocês possam ter uma ideia. Por quê? Né? Porque depende muito do escopo da certificação, depende da certificadora que vocês vão fazer, depende da quantidade de dias que terão auditores alocados, depende se vão ser feitos a auditoria em mais de um site da empresa, matriz, filial, às vezes tem em cidades diferentes, então depende muito do escopo da certificação. Então, normalmente tem empresas que fazem uma pré-auditoria, que ela é opcional, né? Não é obrigatória. Lembra que lá atrás a gente comentou sobre auditoria interna, né? Normalmente existem consultorias, a gente é um caso que a gente faz, né? Na nossa consultoria a gente traz um auditor externo, né? Mas ele vai fazer auditoria interna porque ele meio que faz essa pré-auditoria, né? É alguém que não acompanhou o projeto, mas tem experiência para isso e acaba já entrando na parte de implementação. Então, essa pré-auditoria não é obrigatória, ela é opcional. Tem empresas que preferem contratar para ter uma segurança a mais para a certificação, tá? Ela pode levar de 3 a 4 dias, e aí tem um valor estimado aqui de 6 mil. Mais uma vez falando, né? Depende de vários casos. E o que a gente recomenda? A gente nunca diz, faça apenas com uma empresa. Faça orçamentos, conheça as certificadoras, as vantagens que tem com uma, condições de pagamento, se atende, se a proposta que a certificadora está apresentando atende o que vocês querem, se está dentro do esperado de vocês, né? Então, avaliem mais de uma, né? Ou, enfim, isso aí fica a critério de cada empresa, tá? A gente está trazendo aqui valores estimados, né? Não quer dizer que aqui o valor vai ser esse. Então, vai depender da negociação que cada empresa vai fazer com a certificadora. Aqui a gente está dando uma dimensão, para a gente ter noção, né? Às vezes a gente não sabe, vai custar o quê? 100 mil, 5 mil, 2 mil, 10? Então, a gente está dando uma dimensão.
Pode ser 30, pode ser 46, por exemplo, pode ser 28, depende muito de todos esses pontos, né? E normalmente tem empresas que já vendem a certificação, né? E pelos 3 anos. Então, normalmente, aqui a distribuição estimada de valores e prazos, assim, de dias que ocorre, né, da auditoria de certificação, pode levar de 7 a 11 dias, né, de manutenção 1 e de manutenção 2, de 3 a 4 dias, pode ser um pouco menos, um pouco mais, muito é do escopo. Em relação aqui também, é um outro comentário que é bem legal de a gente fazer. Isso no passado, essas auditorias, né, elas eram feitas presencialmente. Com o ocorrido, né, da pandemia, né, as pessoas não podiam se deslocar, tinha toda aquela questão, né, de isolamento social e tudo mais. As acreditadoras, certificadoras acabaram permitindo que as auditorias fossem feitas remotamente. E como é que era feito isso, né? Quando precisava fazer uma análise física de um ambiente, por exemplo, né? Alguém com um celular, um notebook com a câmera, né? O auditor ele poderia ficar perguntando e, ó, me mostra isso, me mostra essa sala, me mostra como entra. Enfim, ele fazia auditoria remota, né? E agora também, depois, pós-pandemia, tiveram muitas mudanças. E existem empresas que o escopo, muitas empresas acabam sendo 100% home office. Então, tem empresas que têm colaboradores que trabalham em países diferentes, em estados diferentes, né? E às vezes ela vai ser 100% remota, né? A empresa 100% remota. Então, existe a norma, a 27006, que orienta hoje, e que está em vigência, que orienta que 30% possa ser remota, né? E o resto presencial. Porém, na nova revisão da norma, né, está se dando a liberdade para a certificadora, através da análise de riscos, avaliar se pode ser feito remoto ou precisa ter visitas presenciais, né? Então, depende disso também. E aqui a gente, falando nesse assunto, né? Então, se for presencialmente, a necessidade presencial, os custos com deslocamento, hospedagem, alimentação dos auditores, normalmente fica por conta da empresa contratante, tá? Mas, como a gente falou, isso aí é cada caso, cada negociação, cada certificadora tem uma metodologia de trabalho, enfim, aí fica a critério das empresas fazer essas negociações, tá bom? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado a todos e uma boa noite.